Já se viu numa tarde quente de verão, com uma vontade imensa de comer algo fresco e doce, e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é um gelado? Aquele gelado cremoso de baunilha, ou talvez de morango, que parece a recompensa perfeita. Mas e se eu lhe dissesse que essa colherada de prazer pode, na verdade, estar a sabotar a sua força, a enfraquecer os seus músculos pouco a pouco, sem que se aperceba? É uma realidade desconfortável, eu sei. À medida que os anos passam, sentimos que já não temos a mesma força de antes. Carregar os sacos das compras do supermercado parece mais difícil. Subir um lanço de escadas deixa-nos sem fôlego, e até mesmo levantarmos-nos de uma cadeira mais baixa exige um esforço extra. Este enfraquecimento, muitas vezes silencioso, não é apenas um sinal da idade, é um aviso. Um aviso de que os nossos músculos precisam de ajuda. Mas a solução não está em privar-se de tudo o que gosta. O segredo está em fazer trocas inteligentes. Neste vídeo, vamos descobrir um snack gelado delicioso que não só satisfaz a vontade de comer um doce, como também ajuda a construir e a manter a sua preciosa massa muscular. E não ficamos por aqui. Vamos explorar outros alimentos e hábitos simples que podem transformar a sua força e vitalidade. Fique até o final, porque o último conselho que vou partilhar é tão simples e tão poderoso que pode mudar completamente a forma como encara o seu bem-estar diário. Vamos então mergulhar neste segredo delicioso, nesta alternativa que vai fazer com que olhe para o seu congelador de uma forma completamente nova. Imagine que pode ter um doce gelado, cremoso e refrescante, que em cada colherada está a dar aos seus músculos exatamente aquilo de que eles precisam para se manterem fortes. Esqueça o gelado tradicional, cheio de açúcar e gorduras que pouco ou nada contribuem para a sua saúde muscular. Estou a falar de algo que pode preparar em casa em menos de 5 minutos. Iogurte grego natural congelado com frutos vermelhos. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas deixe-me explicar o poder que se esconde nesta combinação. O protagonista aqui é o iogurte grego. Não é um iogurte qualquer. O iogurte grego natural, sem adição de açúcares, é uma verdadeira potência de proteína. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Depois dos 60, o nosso corpo tem mais dificuldade em processar a proteína e em manter a massa muscular, um processo chamado sarcopenia. É por isso que consumir proteína de alta qualidade em cada refeição, e até nos lanches, se torna absolutamente crucial. O iogurte grego contém 2 tipos de proteína de digestão lenta e rápida, o que significa que fornece um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, ajudando-os a reparar-se e a crescer, mesmo quando está a descansar. Além disso, é rico em cálcio, que não só é vital para os ossos, mas também desempenha um papel fundamental na contração muscular. Ossos fortes e músculos fortes andam de mãos dadas. Agora vamos adicionar cor e sabor com os frutos vermelhos. Pense em mirtilos, framboesas, amoras ou morangos. Estes pequenos tesouros da natureza não estão lá apenas para decorar. Eles são carregados de antioxidantes, que são como pequenos guerreiros que combatem a inflamação no nosso corpo. A inflamação crônica pode acelerar a perda muscular e causar dores nas articulações. Por isso, ao adicionar estes frutos, está a proteger ativamente os seus músculos. Além disso, dão um toque de doçura natural, permitindo-nos evitar o açúcar refinado dos gelados, que provoca picos de glicemia, rouba-nos energia e contribui para a inflamação. A preparação é de uma simplicidade deliciosa. Basta pegar numa taça, colocar uma boa quantidade de iogurte grego natural, juntar uma mão cheia dos seus frutos vermelhos favoritos, frescos ou congelados, e misturar suavemente. Pode comer assim mesmo, como uma mousse fresca, ou levar a mistura ao congelador. Pode usar formas de gelado para fazer picolés saudáveis ou simplesmente colocar num recipiente e, passadas umas horas, retirar com uma colher de gelado. Fica com uma textura incrivelmente cremosa e um sabor que satisfaz plenamente. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira,
de 72 anos, que me contou que o seu maior vício era o gelado de nata depois do jantar. Sentia-se culpada por causa do açúcar, mas não conseguia resistir. Sugeri-lhe que experimentasse esta alternativa. No início, estava cética, mas decidiu tentar. Passado uma semana, ligou-me a dizer que estava maravilhada. Não só tinha encontrado um substituto que adorava, como se sentia com mais energia e menos inchada. Ao fim de um mês, disse-me que até sentia mais firmeza nas pernas durante as suas caminhadas matinais pelo parque. Foi uma pequena mudança, uma simples troca, que teve um impacto enorme no seu bem-estar. Para quem sente que precisa de um reforço extra, pode até adicionar meia colher de proteína em pó de sabor neutro ou de baunilha à mistura antes de congelar. Isto vai transformar o seu lanche numa verdadeira bomba de construção muscular. Mas mesmo sem esse extra, a combinação do iogurte grego com os frutos já é uma escolha infinitamente superior ao gelado tradicional. Pense nisto. Enquanto um gelado comum lhe dá um pico de açúcar que depois o deixa cansado e contribui para o enfraquecimento do seu corpo, esta delícia gelada está ativamente a trabalhar a seu favor, a fortalecer os seus músculos, a proteger os seus ossos e a dar-lhe energia sustentada. É a prova de que cuidar de si não tem de ser um sacrifício. Pode e deve ser um prazer. Mas não é só de um lanche inteligente que se constrói uma base sólida de força e vitalidade. A força muscular é o resultado de pequenos hábitos diários, de escolhas que fazemos desde o momento em que acordamos. E um dos alimentos mais humildes e, por vezes, mais injustiçados é, na verdade, um dos nossos maiores aliados: o ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol. Hoje, a ciência já nos mostrou uma história diferente. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não tem um impacto significativo no colesterol sanguíneo, e os seus benefícios são demasiado grandes para serem ignorados. O ovo é o que chamamos de uma proteína completa. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e que são vitais para a reparação muscular. É como ter uma equipa de construção completa e pronta a trabalhar nos seus músculos sempre que come um ovo. Além disso, é incrivelmente versátil e acessível. Muitas vezes pensamos nos ovos apenas para o pequeno almoço, mas o seu potencial vai muito além. Imagine ter 1 ou 2 ovos cozidos já prontos no frigorífico. À meio da tarde, quando a fome aperta e a tentação de ir buscar uma bolacha ou um pão com manteiga é grande, pode simplesmente descascar um ovo. É um lanche rápido, saciante e que está a alimentar diretamente os seus músculos. Ou pense num jantar leve e rápido, uma omelete com 2 ovos e alguns legumes, como espinafres ou cogumelos, acompanhada de uma salada. É uma refeição completa, nutritiva e que ajuda o seu corpo a recuperar durante a noite. Os ovos são também uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, essencial para a saúde óssea e para a função muscular. E contém colina, um nutriente importante para a comunicação entre os nervos e os músculos, garantindo que eles se contraem de forma eficiente. Agora vamos olhar para um pilar da nossa cultura gastronômica portuguesa, uma combinação que as nossas avós já sabiam ser poderosa: o feijão com arroz. Esta dupla dinâmica é muito mais do que um prato de conforto. Juntos, eles formam uma proteína completa, tal como a carne ou os ovos, mas de origem vegetal. O arroz fornece os aminoácidos que faltam no feijão, e o feijão fornece os que faltam no arroz. É uma sinergia perfeita. Incorporar mais leguminosas, como o feijão, o grão de bico ou as lentilhas na sua alimentação é uma forma fantástica de aumentar a ingestão de proteína, ao mesmo tempo que consome fibras, que são essenciais para uma boa digestão e para a saúde do coração. Não precisa de comer um prato cheio todos os dias. Uma pequena porção de arroz de feijão a acompanhar o seu peixe ou a sua carne ao almoço. Uma sopa rica de feijão ou uma salada de grão de bico já fazem uma diferença tremenda. São alimentos que nos sustentam, que nos dão energia de libertação lenta e que fornecem os blocos de construção para os nossos músculos sem sobrecarregar o nosso sistema. E por falar em lanches,
há outro grupo de alimentos que devemos ter sempre à mão: os frutos secos e as sementes. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas ou cajus é um lanche denso em nutrientes. Fornecem proteína, gorduras saudáveis que combatem a inflamação e, crucialmente, magnésio. O magnésio é um mineral fundamental para a função muscular. Ajuda os músculos a relaxar após a contração e a sua falta pode levar a cãibras e fraqueza. Muitos de nós não consumimos magnésio suficiente. Ter um frasco com uma mistura de frutos secos na sua cozinha é uma estratégia simples para evitar os snacks processados. Quando sentir fome, pegue num punhado. A medida é mesmo essa, a palma da sua mão. São calóricos, por isso a moderação é importante. Pode também adicionar sementes de chia, linhaça ou girassol ao seu iogurte, às suas sopas ou saladas. São pequenas, mas repletas de nutrientes que apoiam todo o seu corpo, incluindo os músculos. Estes não são hábitos radicais, são pequenos ajustes. É trocar a bolacha pelo ovo cozido. É garantir que o feijão marca presença no seu prato algumas vezes por semana. É ter nozes à mão em vez de batatas fritas. Cada uma destas escolhas é um pequeno passo que, somado aos outros, cria um caminho sólido em direção a um corpo mais forte e a uma vida mais ativa e independente. Agora que já exploramos estas opções nutritivas, desde o nosso delicioso snack gelado até aos pilares da nossa alimentação, pode estar a pensar que o segredo para músculos fortes se resume apenas ao que pomos no prato. Mas lembra-se de eu ter dito que guardei algo surpreendente para o final? Pois bem, o elemento mais crucial, o ingrediente que potencia todos os outros e que é frequentemente o mais negligenciado de todos, não é um alimento. É um hábito. O hábito de se manter verdadeiramente hidratado. E não estou a falar apenas de beber água. Estou a falar de hidratação inteligente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Pense neles como esponjas. Quando estão bem hidratadas, são flexíveis, resilientes e fortes. Conseguem contrair-se e relaxar eficientemente. Quando estão desidratadas, tornam-se rígidas, fracas e propensas a cãibras e lesões. Muitas vezes, aquela sensação de fadiga a meio da tarde que atribuímos à idade ou a uma noite mal dormida é, na verdade, um simples sinal de desidratação. E à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado, o que significa que podemos estar desidratados sem sequer sentirmos sede. Por isso, esperar pela sede para beber água já é tarde demais. A recomendação é ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Tenha sempre uma garrafa ou um copo de água por perto. Mas aqui está o toque especial que pode fazer toda a diferença. Adicione uma pequena pitada de sal marinho integral e umas gotas de sumo de limão à sua água. Por que é que isto é tão poderoso? Porque quando suamos, ou simplesmente ao longo do dia, não perdemos apenas água, perdemos eletrólitos vitais como o sódio e o potássio. Estes minerais são essenciais para a comunicação nervosa e para a contração muscular. As bebidas desportivas comerciais estão cheias destes eletrólitos, mas também de açúcar e corantes artificiais. A nossa versão caseira e natural, água com uma pitada de sal e limão, repõe estes eletrólitos essenciais de forma suave e eficaz, ajudando seus músculos a funcionar no seu melhor. O sal marinho integral, não o sal de mesa refinado, contém um espectro de minerais, e o limão, além de dar um sabor agradável, ajuda na alcalinização do corpo e fornece vitamina C. É uma pequena mudança que transforma a sua água normal numa bebida de performance para a vida cotidiana. Portanto, vamos recapitular esta jornada. Imagine o seu dia a começar não com pressa, mas com um pequeno almoço que inclui uns ovos ricos em proteína. Ao almoço, desfruta de uma refeição equilibrada, que inclui a combinação reconfortante de arroz e feijão. À meio da tarde, em vez de um doce cheio de açúcar, saboreia uma taça cremosa do seu iogurte grego congelado com frutos vermelhos. E ao longo de todo o dia, vai se mantendo hidratado com a sua água enriquecida, dando aos seus músculos o combustível e a hidratação de que eles precisam para o servir bem.
Isto não parece uma dieta restritiva, pois não? São escolhas conscientes, pequenos atos de cuidado que, dia após dia, constroem uma reserva de força. Lembre-se, o objetivo não é tornar-se um atleta de alta competição. O objetivo é ter força para pegar nos seus netos ao colo, para carregar as suas próprias compras com facilidade, para subir as escadas sem perder o fôlego, para desfrutar da sua independência e para viver a vida nos seus próprios termos, com confiança e energia. Cada pequena mudança é um investimento na sua qualidade de vida futura. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Qual destes hábitos já faz parte do seu dia a dia? Tem alguma receita ou dica especial para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe a sua sabedoria e experiência nos comentários abaixo. Vamos aprender uns com os outros e criar uma comunidade de apoio. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu alguma ideia nova, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, querem viver os seus anos dourados da melhor forma possível. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar conselhos práticos para uma vida longa, saudável e feliz. Cuide de si com o mesmo carinho que dedica aos que mais ama. O seu corpo é o seu companheiro de vida. Trate-o bem. Viva cada dia com força e alegria. Até o próximo vídeo.